Oi, pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 16 de novembro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês um projetinho que a gente vai trabalhar essa semana, que é sobre o bullying, tá? O bullying é uma coisa muito séria. Por quê? São atitudes, né, que podem ser desenvolvidas em qualquer lugar, tá? Tanto na escola, quanto no trabalho, quanto em qualquer ambiente onde as pessoas se relacionem. Mas um dos principais lugares que tem acontecido são nas escolas, tá? Nas salas de aula. O que é o bullying, tá? Essa palavra bullying é um termo em inglês, tá? Que significa bully, significa tirano e brutal, e esse ing no final, né, ing, né, quer dizer fazendo, né? Então é como se você estivesse sendo tirano ou brutal com alguém, tá? Então aí eu trouxe um pequeno textinho para vocês copiarem no caderno sobre o que é o bullying e umas atividades para fazer no caderno que além de trabalhar um pouco aí a interpretação, o desenvolvimento de frases, ordem alfabética, tá? Da parte de português, também ia trabalhar com vocês a reflexão sobre o que é e os males que pode causar o bullying, tá bom? Então, o bullying ele corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica. Então, não é só bater no coleguinha de sala, é você xingar também, tá? Intencionais e repetidos, ou seja, todo dia você põe um apelido no colega que ele não gosta e todo dia você repete aquele apelido. Isso daí você está causando uma situação de bullying, tá? Cometidos por um ou mais agressores contra uma determinada vítima. Então você pega seus coleguinhas e se junta para xingar uma pessoa, para deixar ela triste, tá? Em outros termos, significa todo tipo de tortura física ou verbal que atormenta um grande número de vítimas no Brasil e no mundo. Então, o bullying ele é comum, tá? É tortura física, é tortura verbal, é uma tortura emocional. A pessoa carrega aquele xingamento, aquela humilhação todos os dias e isso acaba causando depressão e em muitos casos pode levar a pessoa até ao suicídio, tá? A pessoa pode se matar porque ela não aguenta mais sentir tanta tristeza que aquelas pessoas causam nela. O termo em inglês bullying é derivado da palavra bully, que significa tirano, brutal. É comum de acontecer nos ambientes escolares. Então, às vezes, a gente acha engraçado, né? Você pegar e pôr apelido no colega. Ah, aquele meu colega ali, ele é baixinho. Vamos ficar chamando ele, sei lá, de botãozinho ou de pintorzinho de rodapé. Vamos colocar um apelido nele para ficar zombando? Ou aquele lá é alto demais. Vamos colocar apelido nele de girafa, de gigante. E acha engraçado, e se diverte, dá risada. Só que ninguém olha o lado do outro, né? E aquela pessoa que está recebendo aquela ofensa sua e dos seus amigos? Será que é legal você causar esse tipo de sentimento de tristeza em outra pessoa? E são coisas que se repetem todos os dias. Todo dia a pessoa chega na escola e escuta aquilo. Aquela zombaria, aquela agressão. E acontece bastante agressão física também. Você junta os coleguinhas e vai bater. Ai, não gosto de você. E bate na pessoa. Ai, não foi com a sua cara. E bate, xinga. Todo dia, ai, no final da saída, eu vou te pegar. Ou lá fora da escola, eu vou te pegar. Tá bom? Muitas vezes, dentro da sala de aula, é difícil a gente detectar que está acontecendo esse tipo de coisa. Por quê? Quem comete o bullying as pessoas que cometem o bullying, elas sabem que elas estão ferindo a outra pessoa e que é errado o que ela está fazendo. Então, não faz na frente do professor, não faz na frente do diretor, tá? Aí acaba fazendo o quê? Esperando na hora do intervalo, pega a pessoa num canto, né? Ou espera na hora da saída, o colega vai embora sozinho para casa, pega ele na esquina. Ou manda bilhetinho no meio da aula com xingamento, né? Então, a pessoa acaba passando por essa situação dia após dia, repetidamente. Chega um momento que ela fica muito atormentada, muito triste. Pode estar acontecendo com você também. Você já teve esse sentimento de que você foi ofendido, de que a pessoa não te deixa em paz,
né? Pode acontecer não só na escola, mas que nem agora que a gente está numa pandemia, né? Que a gente não está tendo aula presencial, pode acontecer através do WhatsApp, tá mandando mensagem me xingando, tá mandando mensagem falando mal de mim com os colegas, fez um grupo lá no WhatsApp para me ofender, né? É uma coisa complicada e que pode trazer aí situações desastrosas. Por exemplo, entre os adolescentes, que é mais intenso o bullying, né? Adolescentes aí de 12, 13, 15 anos, né? Acontece casos de suicídio, pessoas que ficam tão deprimidas, tão tristes, não querem mais ir para a escola, né? Chora muito. E aí acaba cometendo suicídio. Quantos casos aí o pai e a mãe nem sabiam o que o filho estava passando, porque é difícil você contar para o pai e para a mãe que você não está gostando daquela situação. Você sente vergonha de ser humilhado, né? E aí o que que você faz? Você guarda para você e fica quieto. Então é importante que os pais também fiquem observando, né? Se a criança não quer ir para a escola, tá chorosa, né? É bom passar na escola, conversar, falar para o professor, ó, meu filho não está bem, o que está acontecendo? Será que ele não está passando por alguma situação na sala de aula? Para o professor conseguir detectar e proteger, né, aquela criança daquela situação. Geralmente, quando a gente percebe casos de briga entre as crianças, de casos mais sérios aí, de perseguição mesmo, nós costumamos chamar os pais para conversar, orientar aquela criança. Muitas vezes o agressor, ele também tem problemas emocionais. A criança que é violenta, que bate, que xinga, ela pode ter um problema em casa, muito sério. A mãe, o pai divorciou, ou o pai sumiu no mundo, ou o pai bate muito nele, né? A criança, ela reflete a violência que ela tem em casa. A mãe e o pai falam muito palavrão em casa, xinga o filho de palavrão o tempo todo. Quando a criança chegar na escola, ela vai xingar os coleguinhas do mesmo palavrão que ele escutou em casa. Então a criança muitas vezes reflete, nessa idade de vocês, né, 8 anos aí, reflete muito. Não é uma coisa, essa criança é malvada, é cruel. Na verdade, não. Ela está refletindo um comportamento que ela vê em algum lugar. Se não é em casa, observa se os amiguinhos na rua tratam alguém dessa forma e ela está participando daquilo e observando. Porque geralmente as crianças mais velhas influenciam as mais novas. Então, observar, se eu em casa eu não sou violenta com meu filho, eu não xingo de palavrão, e eu tento educar e ensinar ele a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa que compreende os sentimentos dos outros, onde que ele está aprendendo esse comportamento de bullying, né? Será que é na rua? Será que é aquele primo dele tem 12, 13 anos que está andando com meu filho? Será que ele está ensinando coisa boa? Então, aprender aí que as crianças dessa idade, de 8 anos, elas estão em formação de personalidade. Elas refletem o que elas veem. Se em casa costuma aparecer bastante palavrão, né, bastante ofensa, se você não resolve um problema com seu filho com conversa, né, o castigo, a conversa é uma coisa que faz parte da educação, né? Às vezes você precisa tirar um privilégio que ele tem, o celular, a televisão, vai ficar de castigo, vai ficar no canto pensando, né? E também ser violento com o filho não é um tapinha, né? Uma coisa que para chamar a atenção dele de uma coisa errada que ele fez. A gente sabe que violência é você espancar, é você pegar e bater com algum objeto que pode machucar, né? Esses tipos de comportamentos que são violentos em casa, que leva a criança a refletir isso na escola e fazer com os colegas também, tá? Todas as vezes que nós tivermos alunos que têm problemas de violência na escola, né, que bate muito nos colegas, que xinga muito, que xinga a professora, ataca até, às vezes a gente taca estojo na gente, que é professor, é verdade. Taca estojo na gente, taca o material no chão, xinga o professor. Já fui bastante ofendida por aluno pequeno dessa idade. E aí a gente vai investigar e descobre o quê, né? Que a criança está passando por uma situação em casa que não é boa e ela precisa de ajuda também. Assim como aquela que sofre o bullying, a criança que faz o bullying nessa idade precisa aí de uma investigação e provavelmente um acompanhamento aí de um psicólogo, etc, tá? Então aí, hoje era mais essa reflexão sobre o bullying, tá? Tem aqui 3 atividadezinhas para fazer e também uma atividade do nosso currículo adaptado, tá? Vamos fazer a primeira do nosso currículo regular, tá? A primeira era colocar as palavrinhas em ordem alfabética. Só que a hora que você lê as palavras, a gente fica meio chocado, né? Com as coisas que estão escritas nesse quadro. Essas coisas que estão aí
que a pessoa que faz bullying costuma fazer, tá? Então, vamos ver em ordem alfabética. Agredir, amarrar. Tem adolescente aí que pega o outro para bater, segura, amarra, né? Amedrontar, né? Olhar feio para a pessoa, ficar encarando para deixar a pessoa com medo, né? O que costumam fazer muito, apelidar, né? Daqui tá em ordem alfabética já, tá? Apelidar, você colocar apelido não é engraçado se a pessoa não gosta, tá? Bater, né? Que costumam fazer bastante na idade de vocês, um dá um soco no outro e aí vira uma violência, né? Bater, beliscar, brigar. Você brigar todo dia com aquela pessoa também é bullying, tá? Chutar. Quantas vezes já vi empurrar o coleguinha no chão e sair chutando, né? Cuspir, cuspir no outro, também faz parte do bullying. Derrubar, desrespeitar, tá? Isso daí tem a ver também, não só com desrespeitar os colegas, mas o professor também, viu? Difamar, ou seja, difamar é inventar mentiras sobre aquela pessoa. Eu bati no fulano porque ele me xingou primeiro. Será que ele realmente te xingou? Ou você está inventando, né? Empurrar, enforcar, pegar o coleguinha pelo pescoço, né? Pode aí causar machucar de verdade o coleguinha, né? Esmurrar, dar um monte de soco. Espancar. Fofocar, ou seja, às vezes você não fala diretamente para a pessoa mal dela, mas você tá aqui com seu coleguinha, fulano isso, fulano aquilo, e dá a risada. A pessoa percebe que você tá falando dela. A criança percebe e ela se sente mal, fofocar, inventar uma coisa e fazer fofoca da vida da pessoa também é bullying, tá? Humilhar, né? Cadê o humilhar? Aqui em cima, humilhar. Maltratar. Todo dia você trata mal aquela pessoa. O pessoal te fala oi, você fala, sai daqui, né? Ficar maltratando aquela pessoa. Morder, né? Rasteirar, passar rasteira e derrubar o colega no chão e dar risada. Isso daí pode machucar de verdade, tá? Ridicularizar, que é o mesmo, né? De pôr apelido, de amedrontar, né? De zombar, né? Riscar, ficar pegando o lápis ou a caneta na sala de aula e ficar riscando aquele colega, isso daí é uma forma de ficar ali atormentando também, né? Vingar. Porque você fez isso, eu vou te bater. Não gostei do que você fez, vou te bater. Pisar, né? Pisar no pé da pessoa. Violentar, né? E xingar, tá? Então são palavras aí que quando a gente lê, a gente fica, né? Nossa, né? Mas criança faz tudo isso? Faz, tá? Dependendo da situação, tudo que tá aí pode acontecer num caso de bullying, tá? Construa uma frase como grupo de palavras. As palavras podem ser flexibilizadas, tá? Então, a gente tem dois grupos de palavras. O primeiro, desrespeitar e maltratar, e o segundo, amedrontar e apelidar. Era para você criar uma frase com as duas palavras de cada grupo. A primeira frase que eu criei como exemplo, vocês podiam criar outras, tá? Não devo desrespeitar meus amigos e professora, nem maltratar nenhum colega de classe. E embaixo, quando você apelida um colega ou bate nele para amedrontá-lo, isso pode causar depressão nele e é muito errado. E a 3, separe as sílabas das palavras abaixo. Derrubar, derrubar, 3 sílabas, tá? O RR é um dígrafo que não pode ficar junto na mesma sílaba. Então, quando você tem 2 R's, você separa, tá? Empurrar, empurrar. Também separei os R's, tá? E esmurrar, esmurrar. Separei os R's, tá bom? Então, a atividade do nosso currículo regular era essa. Vamos fazer do nosso currículo adaptado. O textinho era igual, tá? Só as atividades que eram diferentes. A primeira, complete as palavras com as letras que faltam. Bullying. Bullying é com 2 L's, tá? LL, bullying, tá vendo? Igual aqui, ó. Violência. Psicológica. Aqui, escola. E
vítima. Vítima, tá? Então, as palavrinhas para completar eram essas. Agora, complete as frases com as palavras que faltam. Tortura, bullying e violência. A. O bullying corresponde à prática de atos de violência física e psicológica. Significa tipos de tortura física ou verbal. Precisamos combater o bullying, tá? Por que a gente precisa combater o bullying? Porque quando você passa por essa situação na infância e na adolescência, por mais que você não faça algo que leve a uma tragédia, não se matou, tá? Eu apanhei, eu fui ofendido quando era criança e tô vivo. Legal. Mas como que tá o seu lado emocional? Se torna adulto, é uma pessoa que tem depressão, tem crise de ansiedade, tem síndrome do pânico. Passou por tantas situações de tortura na infância e na adolescência, né? Por causa do bullying, quando fica adulto, é uma pessoa que não consegue ser feliz, uma pessoa que vive triste, que precisa de ajuda psicológica, psiquiátrica, né? A gente tem tantos adultos aí que vivem de remédios, não é verdade? Precisa tomar remédio para depressão, precisa tomar remédio para ansiedade, não consegue sair de casa porque tem síndrome do pânico, tem tanta síndrome de Burnout, né? Tantas doenças emocionais, elas são causadas pelo quê? Por situações de violência vividas na infância e na adolescência, tá? A gente carrega essa mala de tortura o resto da vida. Sempre que você se sentir mais frágil, você vai lembrar das ofensas que você recebeu, do quanto você foi ofendido. E você vai pensar, será que eu sou uma pessoa que vale a pena? Será que realmente eu mereço, né, viver? Bate esse sentimento de depressão, né? A pessoa não tem vontade de nada, só trabalha, vai para casa, deita no sofá e não quer fazer mais nada. Então, quando a gente discute o bullying, é uma coisa necessária, porque faz parte da estrutura emocional e psicológica da construção de uma personalidade, de uma vida, tá? É algo que a criança vai carregar para o resto da vida. E é por isso que a gente precisa combater nessa hora, na infância, para que as crianças cresçam e não sejam aí torturadores, né? E também não sejam vítimas. Se elas forem vítimas de bullying, elas saibam como parar aquilo. Não vou passar por essa situação. Vou falar com os meus pais, vou falar com a minha professora, eu vou correr atrás de acabar com isso, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!